Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo, aquele conhecimento que a gente gostaria de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse aquelas falhas que atrasam o nosso crescimento e principalmente a gente aprender com os acertos e os erros de empresários que estão ali um degrau, muitas vezes um patamar acima do momento em que você está. E gente que já escalou o negócio, gente que já cresceu o suficiente, que tem realmente conteúdo de verdade, que está vivendo o jogo empresarial, que está no campo de batalha, assim como você, que tem realmente algo para agregar para ti. Então, fica com a gente aqui. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, a gente também está no YouTube e vice-versa. Então, se você está nos acompanhando pelo Spotify, segue a gente aqui. Aliás, porque agora eu fiquei no Spotify, segue no YouTube, se inscreve. Essas redes sociais aí precisavam todo mundo usar a mesma linguagem que facilitava a vida da gente. Mas no Spotify você segue o nosso canal e você consegue nos avaliar. Então, se fizer sentido, nos avalia com 5 estrelas. Você vai ajudar esse podcast a chegar a muito mais pessoas. E no YouTube, você se inscreve no nosso canal e também compartilha, curte, deixa teu comentário aqui, que vai ser muito importante para a gente saber o que é que você está achando dos nossos episódios. Esse que é o nosso episódio de número 102, Georgiano. Georgiano teve com a gente um bocado desses aí já, né, Georgiano? Já viu essa chamadinha muitas vezes, né? E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, que vocês já sabem quem é, obviamente, porque é gravado, já está anunciado aí para vocês, a gente quer falar dos nossos patrocinadores, na verdade só um deles, né, que é a Ademicon, tem esse bonezinho lindo aqui atrás. Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, os nossos amigos Salles e Rafael, que estão com a gente aqui, que acreditam no empreendedorismo e com esse cenário que a gente está vivendo de juros altos, com a nossa economia do jeito que ela está, o consórcio voltou a ser uma excelente alternativa para você ter acesso a recursos de forma mais rápida. Então, você que tem um negócio que quer renovar a sua frota, você está querendo comprar um terreno, você que está querendo usar essa carta de crédito para outras coisas, a Ademicon Fortaleza Edson Queiroz tem a solução para te ajudar a você ter um acesso mais rápido, entender como é que funcionam os lances e como você pode ter acesso a esse dinheiro de forma mais rápida. Então, fala com os meninos lá, acessa no Instagram Ademicon Fortaleza Edson Queiroz, que eles vão te ajudar. Então, prepara aí papel e caneta agora, tá? Se você está na academia, né, prepara o bloco de notas do teu celular, mas se prepara aí, porque a gente trouxe um cara aqui que fazia tempo que eu queria bater esse papo com ele e dessa vez deu certo, tá? Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Ele que é fundador da 5G Company, escola de negócios e networking na área de saúde que mais cresce no Brasil. Os caras têm simplesmente mais de 3.000 alunos e mais de 200 membros no hub deles, com escritório em Fortaleza e em São Paulo. Hoje ele lidera um time de mais de 45 pessoas espalhadas aí pelo Brasil que trabalham dentro dessa solução. Mas ele não tem só isso não, ele também é sócio na GoFurter, que é empresa de contabilidade focada em empresas entre 10 milhões e 1 bi e é a maior do Brasil dentro desse segmento. Ele que é de Brasília, mas veio colocar a âncora dele lá, ver uma mulher que amarrou o coração dele aqui em Fortaleza, mais conhecido como o noivo da doutora Caroline Mota, ele que está aqui com a gente, vai compartilhar seus conhecimentos. Beto Quintão, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meu amigo. Obrigado, Lucas, pelo convite de estar aqui, né? Já tem um tempinho, né, que a gente está tentando, mas na hora que você falou, cara, tem uma brecha, eu vi que tinha, eu falei, vambora, vamos estar nessa aí. Show de bola, cara. Beto, você é de Brasília, mas conta pra galera como é que é esse movimento de empreendedorismo na sua vida, porque a gente tem muitos empreendedores, gente que quer empreender e às vezes falta coragem, iniciativa, enfim. O empreendedorismo é uma coisa que sempre teve presente na tua vida, você não, já vou trabalhar para os outros, como é que funcionou esse movimento? Vou ter um negócio próprio. Lucas, o empreendedorismo salvou minha vida, né? Na verdade, eu fui uma criança rica, já contei isso algumas vezes.
e até os 10 anos de idade. E meu pai perdeu na política, na época ali em 98, ficou meio doido, assim, ele já tinha um problema com o alcoolismo, e dali foi uma ladeira abaixo. Então ele parou de ajudar a gente naquela época. Então, de uma criança rica, eu passei pra uma criança que tinha que andar 1 quilômetro na terra para poder estudar. Eu amarrava saco de lixo no pé, porque eu só tinha um tênis para usar durante quase 2 anos, eu tinha um All-Star. Então, isso me fez, eu precisava sair daquilo ali. Como eu tinha sido uma criança rica, eu já tinha ambição. Antes não tivesse conhecido a ambição. Então, quando você tem ambição, você entra num parafuso, porque você fala, cara, eu não aceito, eu não sou dessa condição, não é isso que eu quero. Fui estudar numa escola que na 6ª série tinham 2 grávidas, cara, só pra você ter uma ideia. Na minha sala. Foi pesado, porque eu tinha que pegar um ônibus da escola, que era o único que era gratuito para poder estudar. E aí, porra, passei dificuldade ao ponto de ter que cozinhar o arroz no sol, porque acabou o gás, a gente botou pra secar, comer feijão com farinha às vezes pra jantar. Não passei fome, graças a Deus. Minha mãe foi batalhadora pra caramba, mas nunca passei fome. E isso, eu nesse conflito, eu nunca aceitei não ter as coisas, eu sempre quis ter. Então, cara, eu fui descobrir como é que fazer dinheiro. Né? Eu lembro, eu tinha uma admiração muito pelo meu pai, porque meu pai nos anos 90, ele era apresentador de TV, ele era sócio de uma grande companhia lá, que era uma empresa, tipo esses Capital Cap, de bingo de rua, sabe? Sim. E eles fizeram muito dinheiro na época, e meu pai era maqueteiro, eu admirava aquilo pra cacete. Então eu peguei um pouco daquilo e fui vender. A primeira vez que eu vendi foi em disquete com revista masculina na escola, com 12, 13 anos de idade. E aí eu descobri que oferta e demanda. Tinha alguém queria, eu podia vender. Aí eu fui vender água no final, depois disso, fui panfletar pra político, pintar pedra no condomínio, dar banho em cachorro, tudo que podia fazer dinheiro. Eu falei, meu irmão, descobri, eu sei fazer alguma coisa pra fazer dinheiro. A galera precisa. Falei, então, o empreendedorismo me escolheu, sabe? Mas eu fiquei numa incógnita durante muito tempo sobre ser um executivo de companhia, porque eu lembro do meu pai engravatado e tal, e ser empreendedor, ser um negócio, até porque as pessoas, na minha realidade, elas falavam que ser empresário era algo absurdo. Primeiro que demonizavam muito os empresários, né, no meio que eu vivia, e segundo, porque, porra, era muito distante. Eu não pensava, vou ser empresário, eu só pensava oferta e demanda, oferta e demanda. Depois, lá na frente, eu pensei em ser empresário e tal, em empreender, de fato. Eu tava empreendendo, mas não sabia a ideia que eu tava fazendo isso. Sim, bacana, cara. E você hoje, você tem uma empresa que atua na parte de educação para a área da saúde, que é a 5G Company. Explica para o pessoal exatamente o que a 5G faz. Cara, 5G é o menino dos meus olhos, né? Tipo assim, foi o que mudou a minha vida. E hoje a 5G é a escola de educação e net business, que a gente chama, né? Nem networking, porque as pessoas fazem negócio lá de verdade, que mais cresce no Brasil na área da saúde, saúde estética. A gente tem 50% do nosso market share interno é médico, né? 30% dentistas, 10% ali estetas, que estetas pega muito, um aglomerado de pessoas, e tem 10% de outros empresários que são os parceiros que a gente fala que eles entram. Né? E por que surgiu o 5G? Cara, o 5G era uma agência de publicidade, né? Eu fiz marketing, fiz publicidade, e até 2015 ali, eu atuei na publicidade e tal, e atuei numa empresa de tecnologia e tal também. E lá pra frente, quando eu comecei a querer empreender de fato, assim, largar tudo que eu ainda estava nas outras empresas como executivo, eu comecei a perceber que eu queria mais do que o marketing, mais que a publicidade. Eu queria entrar na dor dos clientes. Então eu comecei dando treinamento de vendas, treinamento comercial, treinamento gerencial. Tinha vindo de multinacional, né? Sim. E aí, bicho, eu saí da Claro, né? Fui executivo da Claro, das 4 operadoras de telefonia, tá? Na verdade, de uma empresa chamada Premier, que ela terceirizava o canal Alt. O Alt era tudo que é varejo de rua. Então eu cuidei das 4 operadoras, até no final eu cuidei só da Claro, do canal Alt, que era o varejo de rua. Então, tem uma história muito legal lá. E eu saí e montei uma escola de dança com a minha esposa, dentro de um shopping center em Brasília, deu muito certo, só que eu vi que não era isso, eu separei dela, pedi o divórcio, deixei tudo com ela, saí com R$750 na conta, com o celular quebrado. Tudo que eu tinha, e o nome sujo. E aí, bicho, eu fui palestrar e tal. Um dia eu tava numa mentoria em Brasília com um grupo chamado Moai, ainda existe, um abraço Vinícius Postai, que é uma empresa de networking e educação empresarial em Brasília. E eu tava dentro de uma mentoria, cara, que, desculpa, Vinícius, mas eu achava muito ruim. Vinícius, eu vou fazer esse episódio chegar até você. Esse produto, que a Moai faz um trabalho muito sério, muito legal. Eles evoluíram muito. Era um MVP, né, porra? Isso era 2021. Sim. E era um produto menor de entrada.
E, cara, eu lembro que os mentores lá falando pra caramba e ninguém entendendo porra nenhuma. Eu entendi um pouco porque eu vim de multinacional, eu entendi algumas terminologias e tal. Aí eu olhei pro lado, vi todo mundo assim, eu falei... Chegou uma menina que tinha uma escola de dança tipo a minha, só que a dela tinha 10 vezes mais que eu. Tinha 300 alunos, ela tinha 3.000. E ela só reclamava. E a gente crescendo, porra, no meio da pandemia. Que a gente abriu no dia 13 de fevereiro de 2020. No dia 15 de março, o que aconteceu? Fechou a porra toda. Então, cara, a gente conseguiu reter. Eu perdi 9% dos alunos só. Porque eu tava estudando muito CX, cara. Eu tava fissurado nas coisas do Thales na época. Eu tinha conhecido o Thales. E eu tava fissurado. Era na época gestão 4.0. Aquilo ali eu queria criar uma startup, alguma coisa pra tal. Então eu tava muito com CX na cabeça. Então eu implementei CX dentro da escola de dança. Pô, botei CRM, tirei secretário, botei CS. Fiz toda aquela parada esse 2021. Coisa que a galera tá fazendo aqui agora. Então a gente reteve muito aluno. E quando reabriu, eu cresci 300%. Foi assim, brum, de uma vez. Sim. E aí eu peguei e falei, ó, a gente fez isso e isso, a gente fez essa experiência, coisas simples, por exemplo. Dia das Mães, a gente fez um estúdio de fotografia para as mães, então as mães iam lá, as fotos, tava tudo fechado, então o único lugar que tinha pra tirar foto era com a gente, tal, então contei tudo e tal. No final, eu recebi um direct de uma dentista. Aí ela falou assim, cara, me ajuda, como é que eu faço e tal. E aí eu peguei, bicho, eu não sabia nem precificar. Abrindo pra você, eu cobrei R$ 1.500, dividi em 10 vezes no cartão. Não sabia nem preço. Falei, cara, vou ajudar essa mulher. E aí eu ajudei ela durante 3 meses, ela pulou de 14 mil pra 140 mil mês. Óbvio que não foi só eu, teve muita coisa que eu fiz. Foi a questão do boom da harmonização facial. Sim. Essa mulher começou a viajar pra Dubai, comprar Mercedes e tal, o povo queria saber o que aconteceu. Então começaram a me indicar, e teve 2 caras que foram cruciais, que foi Daniel Fagundes de Salvador, ele é o maior de Salvador hoje na parte de lâminas, né, de porcelana e tal. O cara atende Sheila Carvalho, ele atende a Ellen Prota, aquele bispo famoso lá de Salvador, alguma coisa Bruno. Sim. Né? Então, esse cara, pô, fui pra lá, a gente faturou algumas milhas ajudando ele lá, né? Pulou com 3 cadeiras e ele me divulgou pra um monte de gente. Aí teve o Breno Rodrigues de Recife, tá? O Breno também fez muito o meu nome, me ajudou pra caramba. Então, foi nisso. Teve uma época... De cara tem um insight violento aí. Você participar de uma mentoria, a mentoria era ruim. Você estava num ambiente que você estava exposto, né? Uhum. A mentoria é ruim, ok, mas eu estou exposto, estou num ambiente onde me conectou com outras pessoas e ali você... Num pitch desinteressado, né? Assim, só contou um caso do eu que tava você agoniado com a reclamação da menina. Eu tava agoniado. Eu falei, velho, eu só reclamava. E aquilo contamina o ambiente. Sim. Porra, pandemia, não sei se você lembra, mas era tenso, velho. A gente queria ver gente. Porra. Naquela época, cara, eu era sócio de uma franquia de cursos profissionalizantes. Era a mesma dor, todo mundo no presencial e tendo que adaptar uma entrega pro digital. E quando tinha reunião de franqueados, era exatamente isso, cara. Todo mundo reclamando. Rapaz, eu me lembro de ter interrompido uma reunião, um franqueado do Brasil inteiro. Eu disse, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tá conseguindo fazer dar certo? Aí teve um cara, eu disse, então, por favor, vamos todo mundo ouvir esse cara? Genial. Vamos parar todo mundo. Alguém tá conseguindo vender no online? Tá conseguindo. Joga, o que tu tá fazendo, cara? Então, porque e aí foi ouvindo esse cara que eu trouxe para cá pro processo. A gente tinha no primeiro mês aqui dado férias para todo o nosso comercial para eu poder saber o que é que eu ia fazer. Naquela época ninguém sabia o que é que ia fazer, né? Então a gente deu férias para poder pensar, revisar a estratégia e achar o caminho. E aí a gente estruturou o movimento lá e treinar o pessoal para fazer as vendas online, com entregas online, e, enfim, comprar os equipamentos e organizar tudo para a coisa voltar a rodar. E com 45 dias a gente conseguiu voltar a rodar. A operação comercial demorou um pouco para se recuperar. Eu tive uma gestora comercial que estava sabotando o processo porque ela não acreditava. Aí vem a coisa da liderança transparente, né? Quando você tem uma liderança transparente, a equipe me procurou para dizer, ô Lucas, fulano de tal, ela mesmo não acredita. Eu disse, cara, eu tô acreditando nisso. Aí, resultado, botamos o time interno com a escola fechada lá dentro para botar para rodar. E aí a gente saltou de 12 para 70 matrículas por mês. É loucura, né? Tá vendo? É acreditar, né, velho? A cultura é foda. Já é. Cara, e aí assim nasce a 5G. Sim. E
E esse. Pode falar, desculpa. Não, é só o que você falou é verdade, cara. Você tá no ambiente, você compra acesso, né, velho? E assim, a mentoria naquele dia tava ruim. Aqueles mentores eram ruins, mas a estrutura que eles criaram de ambiência das pessoas estarem se conectando fazia total sentido. E eu peguei isso pra minha cabeça ali, sabe? Eu falei, cara, ambiente e tal, oportunidade. Então, é isso, bicho. Assim, eu juro, pô, foi despretensioso. Hoje eu sou extremamente intencional, velho. Eu não abro a boca pra falar uma coisa que eu não tenho intenção. Sabe? Até te contar já algumas coisas que eu acho que vai fazer sentido, Sim. que você vai construir, que você vai ver como ser intencional. Eu falo isso no meu livro, né? Que é Seja Relevante. Como gerar valor para as pessoas vai te levar aos seus objetivos. Aí depois disso, mano, teve a época de eu fazer 300 mentorias em um mês. Sabe? Por quê? Eu separei, né? E aí eu queria curtir, tinha que fazer dinheiro. Então era pegando, ganhando, gastando, eu sozinho e muita gente dando certo, né? Assim, eu comecei, eu tinha, porra, eu tinha 3 e-mails, velho. Eu era 3 pessoas. E aí eu fazia tudo. Dei uma crescidinha, cheguei a ter 10 colaboradores só dando mentoria, Beto Quintão, aí 5G e tal, na época. Malkuta, que era o nome da empresa antes, que significa Rei dos Céus em hebraico. Aí depois veio a 5G e tal. Tá um momento que eu falei, cara, eu dei tanto dinheiro pros outros, eu fiz tanto negócio dar certo, por que que eu virei mentor de Instagram, velho? Que é uma parada que eu criticava tanto. Não que eu ache errado, tá? Não é isso. Mas eu criticava tanto pessoas que só viviam disso. Porque tem muita gente que é ali que é um mentor que não tem história nenhuma. O cara quer te ensinar a ser empresário, nunca pagou uma folha. E também tem muita gente que é muito boa e se aprisionou naquilo, que eu acho que é o que aconteceu comigo ali. Aí eu falei, meu irmão, chega. Chega. Fui pra um evento do G4. Eu lembro que eu tive um. Isso a gente tá em que ano? Porra, 2022. Me confrontaram de um jeito que eu falei, cara, é isso, mano. Aí, 2023, eu mandei todo mundo embora. Sabe? Montei um time com 3 pessoas que tinham a folha, mesma folha das 15, quase. Sabe? Que é uma coisa que eu aprendi com o Thales, velho. Que é assim, ó. Quando você vai começar uma empresa, nunca contrate gente júnior. Gente júnior é quando você tem uma cultura muito sólida, que a cultura engole eles. E aí a cultura só molda os júniors. Você tá começando, meu irmão, dá partnership, dá parte da empresa, faz alguma coisa pra você ter condições de pagar, né? Então eu fiz isso. E aí foi crescendo, ainda tava com aquele home office, eu não odeio home office, até o dia que eu bati o pé e falei, acabou. Montei o escritório em Fortaleza, primeiro, né? Ainda tinha um time em Brasília. E aí fui para São Paulo, foi quando eu conheci meu sócio da GoFurt e tal. Ele me deu o desafio de pegar um andar na Vila Olímpia. Falei, vambora. E aí peguei primeiro mês, fiz o primeiro evento, fechei 20 membros, segundo mês 40, terceiro 60, chegamos em 200 agora, com projeção para fechar o ano com 400, né? Com o segundo crescimento que a gente faz. Membros, né? Porque aluno, porra, é gente pra cacete, vendendo muito, mentorias do Brasil inteiro, que eu não dou mentoria, quem dão são os outros mentores, mas membros, sabe? Que estão ali, que frequentam, que participam de todos os nossos eventos presenciais e tal. Então a relevância veio disso. Falei, cara, chega, eu nasci pra ser acelerado, eu não sou o cara pra o bom vivan, eu vim pra fazer diferença, então tem que trabalhar. Bacana. Você falou um pouco do Thales, né? Pra galera que talvez não acompanhe, é o Thales do G4, né? Que a gente tá falando aqui. E você chegou a ser mentor lá no G4, né? Board. Fala, hã? Board. Board. É. Como é que funciona? Board é o seguinte, eu já dei mentoria lá, já. 2 vezes, dei uma no Scale, dei 2 no Scale, mas o board é quando você participa mais dos conselhos consultivos, né? Aí eu passei de uns 6 conselhos consultivos lá, né? Então, uma mentoria eu dei 3 mentorias. 2 no Scale e uma no Skill Conference. Entendi. Dentro dessa relação, você trouxe um insight que você teve com o Thales. Hoje, em termos de mentalidade que você leva para dentro do seu negócio, para a condução, qual foi o maior aprendizado que esse convívio com o pessoal lá trouxe para você? Vamos lá. O pessoal fala, cara, por que você fala tanto do G4 e tal? Porque, primeiro, eu tenho uma dívida de gratidão, que não quer dizer que foi eles que fizeram por mim, mas é porque naquele momento, naquela crise inteira, que eu saí de um casamento, com um celular quebrado, R$ 750 na conta, o nome sujo, me trouxe muita esperança. O discurso deles, duro, do que vinha, do Thales que eu já seguia, e aquilo me trouxe a vontade de trabalhar. Eu me apeguei tanto, eu peguei dinheiro emprestado para fazer o primeiro curso online, sabe? E aí, desde então, cara, eu fiz todas as imersões do G4, se você imaginar. Só o Traction eu fiz 3 vezes, pra você ter uma ideia. E eu vendi pro G4 já 1,5 milhão. Eu vendi pro G4. Botei gente lá, assim.
Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande nesse aspecto, foi muito importante. Aí as pessoas falam, cara, o G4 é o melhor? Depende. Tem Startse, FGV, tem Escambau, gente, eles são os mais midiáticos. Tem muito mais a ver com identidade. Sim. Eu precisava daquilo. Eu precisava de dureza, número. Isso tem muito a ver com o meu perfil. Eu sou um cara sanguíneo, sou um cara dominante. Eu gosto de número. Eu sou um cara que veio da arte. Eu sou músico, escritor, compositor, fui professor de bateria durante muitos anos. Então eu tinha essa pegada muito artística. Eu era o cara que chegava atrasado, eu engordei pra caralho. Cheguei a 124 quilos com 28% de gordura, velho. Então, eu era totalmente irresponsável, artístico. Se você tá só ouvindo o podcast, é porque você não tá vendo aqui, porque o homem tá no shape, viu? Então, eu precisava da parada analítica, muito isso. E eu já vinha disso desde a Claro, que eu tive um desafio muito, muito difícil na Claro, cara. Muito ali em 2026, 2027, né? Das operadoras de telefonia, mas principalmente a Claro. E eu já vinha com essa onda de que eu tinha que ser analítico, eu tinha que evitar a rotina. Eu sou um cara, fiz um teste psicológico, bicho. Eu tenho, de 1 a 95, eu tenho 95 pontos de chance de contrair vícios. Eu sou extremamente ligado nos 220. Eu durmo 4, 5 horas por dia. Meu corpo, ele recupera com 4, 5 horas. O Thales tem isso também. Eu durmo profundo 2 horas, 3 horas. Quase ninguém no mundo dorme profundo 2, 3 horas. Não sei se você sabe disso. Mas eu consigo. Em 4 horas eu tô recuperado. Sabe? Eu recupero. 4, 5 horas. Se eu passar de 5, já começa a dar um negócio. Mas a minha onda é essa aí também. Então, Eu assim, durmo às 11 horas e todo dia, 4h30. E sabe, a gente faz parte de 6% da população mundial. E é uma coisa genética. É porque o mapeamento genético é muito caro, velho. Mas um dia eu vou fazer. Deve ser acho que uns 100 pau o negócio. Mas um dia eu vou fazer. Que aí ele mapeia suas forças, suas debilidades, né? Bem legal. E aí, bicho, é identificação. Isso me trouxe um senso de pertença, que é uma coisa que eu sempre procurei, desde moleque. Cara, eu fui de gangue, fui pichador, brigava na rua, fui preso em 2007, com 17 anos, passava uma noite na delegacia. Senso de pertencimento. Fui da igreja, fui líder, fui diácono, quase fui pastor, faltou um pouco pra você passar, sair da igreja. Senso de pertencimento, querendo ser líder e tal, que é uma ausência do meu pai na infância, ausência de amor, e eu procurava isso. Então, esse senso de pertença do que o G4 falava fazer muito sentido pra mim, me fez criar o gosto por estudar gestão mais profundo, por cair mais para dentro, por gerar dívida e ir atrás, por sair daquela condição, por ser ambicioso, sabe? Renovar a ambição, com uma coisa que eu aprendi com o Alfredo, nunca esqueci isso, pô. Renova a ambição, renova a ambição. E eu comecei a renovar muito isso. Eu sempre sentava numa mesa melhor que a minha. Cara, já assim, já comer nesse restaurante já não é o suficiente. Já comprar isso aqui já não é o suficiente. Aí você começa a ver que, às vezes, já não é mais o material, mas é o ambiente. É estar com as pessoas tal. Sabe? Estar no ambiente tal. Isso me trouxe muita vontade. E assimilado. Você sabia que esse podcast nasceu desse desejo aí? Sério, bicho? Eu juro pra você. Essa mesma fome aí. O podcast nasceu com esse objetivo. Que eu precisava sentar em mesas melhores. E talvez se eu chamasse um grande empresário da cidade para conversar ou para tomar um café, ele não iria, mas pro podcast ele vem. Né? Cara, é excelente. Cara, que genial isso. Eu vou fazer um podcast. Muito bom. O podcast nasceu. Mas a gente eu acabei de comprar uma parte de uma produtora chamada V Filmes. Inclusive, um abraço, Vitor, V Filmes. Os moleques são geniais. Nossa. O Vitor deve ter uns 25, 26 anos. Lá a gente tá acelerando eles lá em São Paulo. Sim. E aí a gente quer fazer um podcast lá. Só que não só pra mim, eu quero que muitas pessoas, eu quero giro lá no escritório de um monte de empresário. Outras pessoas. Eu quero muita gente entrando lá. Até porque canal de aquisição pagou foi muito bom. Então, cara. Não, o podcast também é canal de aquisição para 2P, né? Não, velho. Pô, tá doido. Então, cara, eu sempre tive essa ânsia, eu nunca aceitei. Até minha mãe, tadinha. Mas minha mãe, um dia ela me chamou de arrogante. Minha mãe já falou palavras muito duras pra mim porque ela tinha medo de eu ser igual ao meu pai. Aqui no Ceará a gente diz, eu escuto da minha mãe direto, que só quer ser as pregas. Ainda tipo isso. Aí, cara, eu tinha essa ânsia. Então, assim, como a identificação, assim como você se identifica com uma marca de roupa, uma marca de relógio, é a mesma coisa. Cara, tem gente que se identifica com o Caio Carneiro lá, com os meninos lá. Cara, não é minha praia, velho. Eu não sou o cara que precisa de uma frase de manhã pra fazer o que tem que ser feito. Eu sou o cara que precisa lembrar que eu tenho que sustentar a minha família, velho. Que eu tenho que aposentar minha mãe. Boa. Que eu quero ser grande, que eu quero subir nos maiores palcos, entendeu? Então é identificação, sacou? Perfeito. Cara,
isso faz tanto sentido, assim, em tantas camadas de tudo que você trouxe, mas eu vou me prender a uma, que é quando você traz o seguinte, dizer assim, a empresa, ela tem uma identificação, um senso de pertencimento com aquilo que eu quero, e ter essa clareza quando você vai buscar, seja um conselheiro, seja um consultor, um treinamento, isso é tão importante, porque às vezes tem um profissional que é excelente, ou uma empresa que é gigante, mas não é aquilo que tu tá precisando naquele momento, nem é aquilo que vai entregar para aquela cultura da tua empresa. Uma das coisas que a gente faz na 2P Treinamentos é na nossa reunião de diagnóstico entender exatamente isso. E eu já abortei proposta para a empresa quando eu sinto que na reunião não vai fazer. É uma empresa familiar, com uma cultura muito permissiva, com não tem como mexer as cadeiras ali dentro, o pessoal não está aberto a outras possibilidades. Então, quando a gente enxerga e a gente vê como é que a coisa funciona, eu normalmente reduzo a entrega para fazer um produto de entrada. Uhum. Vamos fazer um produto de entrada e vamos ver como é que se comporta. E aí a gente faz, e aí normalmente o que acontece no retorno daquilo dali? Tem dificuldade de execução, tem dificuldade de aplicação, a gente normalmente faz um acompanhamento posterior para entender, conseguiu colocar em prática, conseguiu testar, conseguiu fazer as validações. Não, é porque, olha, uma reunião que começa com é porque, isso mesmo vai tirar da responsabilidade, vai colocar vai terceirizar a responsabilidade para outras coisas. E na 2P a gente tem muito essa linha da transparência dentro das entregas que a gente vai fazer com os nossos clientes. Você falou nos parênteses que você estava dizendo, você disse que teve uma frase até que você citou do seu livro. Fala mais do livro aí pro pessoal que não conhece. Esse livro saiu agora, no segundo semestre, foi? Foi. A gente saiu em agosto, né? Foi agosto. A gente lançou em agosto. Não, foi setembro. Foi mesmo aniversário. Fala aí do livro. O outro Cara, tava até na capa da Mente lá com o livro. Foi. Cara, esse livro era uma promessa que eu tinha feito pra mim mesmo há muito tempo. Eu escrevi um livro, na verdade, quando eu era mais garoto, né? Mas era o mesmo nome, só que ele tinha uma temática muito evangélica, que eu era bem da igreja. Sim. E aí, eu preciso falar isso de uma maneira universal. Óbvio que tem vários princípios e valores cristãos, por exemplo, colheita, plantio e colheita, a parada do tesouro no céu, né? Que eu acredito que você Sim. consegue sacar coisas no céu e na terra, acho que é possível. A própria Bíblia diz que tem bênçãos do céu, da terra e do abismo, né? Que a gente perde porque a gente não batalha por isso e tal. E aí eu falo sobre como gerar o valor para as pessoas vai te trazer as benefícios, né? E como que eu consegui, cara? Um garoto que vendia água no sinal, hoje sentar na mesa de gente gigante, assim, né? Porque muita gente acha que eu sou rico, bicho. Mas um dia eu vou ficar, velho. Mas não porque eu quero a grana, é porque a grana é necessária porque eu quero construir. Sim. É muito necessária. Ela é um meio pra mim. Mas assim, meu celular vale bilhões. Por quê, Lucas? Eu aprendi que, cara, quanto mais você faz o bem para as pessoas, você gera o bem, a vida retorna. É igual a lógica do empreender, que é resolver problema das pessoas e cobrar por cima disso. E quando tu não só resolve o problema, você gera valor para a sociedade, a sua marca fica maior do que a solução. Por exemplo, você não sai de um evento que você tomou um vinho, alguma coisa, falando assim, vou pedir um aplicativo de mobilidade. Você diz, eu vou pedir um Uber, porque a solução ficou maior do que... A marca ficou maior do que a solução. Perfeito. Então, é você ter a sua marca ser maior do que a solução, assim, você ser tão relevante ao ponto de ser necessário. Tipo, como eu gerei valor para muitas pessoas, igual o meu sócio hoje na GoFurt. O cara ficou um ano calado, assim, na minha cabeça ele era um dono de uma contabilidade de esquina, de 10 pessoas, alguma coisa assim. Aí ele ficou um ano, não falava o que era. A gente ficou amigo e tal, aí eu gerei muito valor para ele, eu conectei ele com pessoas, eu fazia muita coisa para ele, eu falei, como é que você tá, e tal. Então um dia que eu... Sabe o que eu falei pra ele? Cara, eu falei, bicho, tô precisando ser mais midiático em São Paulo. Deixa eu dar uma palestra de cultura pro seu time? Aí ele falou, claro, velho, vou de graça. Eu falei, vou aí, quero gerar valor pra você. Fui lá, na hora que eu cheguei, velho, falou, vamos almoçar. Na hora que eu cheguei, dei de cara com o hall.
Depois te mostro a foto, a operação com 200 pessoas embaixo, é uma cobertura. Eu, caraca. Aí ele falou, Betão, a gente quer você vai ser o advisor de expansão e tal. E é isso. Então eu falei, vambora. E aí eu gerei muito valor pra ele, conectei com muitas pessoas lá e hoje eu sou entre os 5 do board, né? Então, pra mim é um orgulho gigante. A gente vai faturar esse ano 40% em relação ao ano passado e tem o meu dedinho ali. Eu ajudei a estruturação da parte de CX, baixamos o churn pra caramba. Também fui responsável pela parte de capilarização de canais de aquisição, então tenho muito legal. Então, geri valor. Hoje eu sou embaixador da Aramis, né? Porque para mim, independente de eu ser patrocinado ou não, de eu ser embaixador ou não, é a melhor marca masculina do Brasil, assim, de fashion tech que a gente chama, né, cara? Aí a gente eu vou ter que discordar. No Brasil, ali para fora, para outros estados, ok. Mas aqui a gente tem a Dogville, né? Que tá aqui me vestindo, e com todo respeito a Aramis, mas a Dogville aqui no Ceramana, né? Pra mim, né? Tipo assim. Sim, sim. E eu tenho uma história com a Aramis muito legal. Fiquei anos sem usar Aramis. Não, mas os meninos, a gente brinca aqui, mas os meninos também admiram muito o trabalho da Aramis. E aí, sabe, eu fui crescendo, e um dia eu fui descobrir por que a Aramis tinha bombado de novo, que ela teve um declínio ali uns 6 anos atrás. Aí eu fui estudar o caso, porque eu vi o Alfredo falando da Aramis, eu falei, caraca, tem anos que eu não uso Aramis, porque eu tinha um bloqueio. Uns caras que andavam com meu pai usavam muito, eu criei um bloqueio, criei um ranço, durante uns quase 10 anos eu não usei. Aí eu fui estudar, caraca, a peça tá muito legal, que eles fizeram tudo que eu achava legal, eu odeio brasão. Então eles botaram brasão tom sobre tom, muita roupa sem brasão, assim, investiram muito mais em tecido, em corte, em tech. E aí eu achei legal. Aí eu fui ver a estrutura das lojas. Aí eu fui descobrir que o Rick, que era o filho, que tinha sumido. O Rick tem 40 anos hoje. Quando ele assumiu, tinha 28. Então ele trouxe um vigor novo, uma coisa. Eu assisti um podcast deles. Ele é genial, velho. E aí eu peguei e fiz um storytelling contando e tal. E aí ele viu, curtiu, trocou uma ideia comigo. Eu encontrei com ele no G4 Valley de 2023. Batemos um papo. Tal, me seguiu, começamos a trocar ideia. Eu falei, cara, eu quero ir no seu escritório. Aí eu fui. Isso eu já só comprava na minha já há um tempo. Aí ele achou que eu ia pedir alguma coisa. Ele falou, eu sentei na mesa dele e falei, cara, me dá 3 conselhos. Como é que eu vou pedir alguma coisa? O cara vai faturar 1 bi, velho. Vou chegar a 850 milhões esse ano, vou chegar a 1 bi no início do ano que vem. E aí me dá 3 conselhos. Ele olhou, sério? Sério. Acabou, velho. Fui aprender com esse cara. E eu gerei muito valor pra ele. Antes disso, eu falei muito da marca e tal. E eles são muito disso, né? Eu lembro que ele me contando, Beto, quando trouxeram o Cauã Raymond, o empresário dele trouxe, eu falei, bicho, eu não quero só seu corpinho, não. Ou você entra com um propósito da marca, ou nem vou te pagar. Aí isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, a marca que se preocupa com o cara que veste e tal. Então, enfim, o meu livro fala disso. Como que eu gerei valor para muita gente, como que eu consegui sentar nas melhores mesas. Tem uns capítulos como ambição é uma virtude, escolha as mesas certas. Deixa eu ver outro capítulo que eu gosto pra caramba. Ambição é uma virtude, senta nas mesas certas, mentalidade, ambiência. Eu falei muito sobre isso, só que de uma forma mais técnica, porque eu coloco muitas técnicas de marketing dentro da construção do indivíduo, entendeu? Beto, vamos sobre mentalidade, né? Você falou em alguns momentos aqui da entrevista, você falou um pouco de fé, né? Dá para ter sucesso sem fé? O que é sucesso? Sucesso é o cruzamento de 3 linhas, né? Tempo, preparo e oportunidade. Depende do que é sucesso para você. Que preparo que você vai estar para isso? Eu acho que para mim, por muito tempo, eu procurei sucesso em. Eu juro para você, o meu primeiro sucesso era ganhar R$1.000. Eu queria ganhar R$1.000 para comprar um carro que eu queria ir pra balada. Depois 2.000, depois 5.000. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei R$20.000. Que eu pensei assim, caraca, já não valia nada. A inflação, já demorei muito tempo pra ganhar R$20.000. Uhum. E aí você começa a ver, cara, que sucesso não é isso. E aí tem uma frase que diz assim, homem sem fé é só um homem só. E aí tem uma outra frase que eu vi de um mentor meu que ele disse assim, que não seguir a Cristo é coisa de moleque, coisa de menino. Porque os princípios cristãos, eles são coisa pra homem. Ser fiel é coisa pra homem, pô. Ser leal é coisa pra homem.
não olhar pro lado, não seguir ao vício, é coisa pra homem. Eu sou um cara que tinha tudo pra ser a pior coisa que você imaginava, velho. Pior, meu pai não foi exemplo em nada. Por exemplo, como um grande marqueteiro, foi um grande amigo em alguns momentos, mas como pai, exemplo, assim, nenhum. Então, eu fui um cara promíscuo, fui um cara viciado em muitas coisas. Então, eu. A, a fé, velho, ela me salvou. 2 vezes. A primeira vez foi quando eu, 2007. 3 vezes. Vez um. Minha mãe era estéril. Então, minha mãe me teve com 7 anos depois tentando. E dizendo ela, foi no dia que ela aceitou a Cristo lá. Ela diz, né? Mas Uhum. enfim, eu prefiro acreditar. E. Primeira vez. E aí ela me criou num lar cristão. E eu lembro que minha psicóloga falou: Beto, você vai voltar pro cristianismo e tal. Na época que eu tava rebelde lá, né? Que eu te contei antes. E aí ela, por quê? Eu, por quê? Porque foi implantado isso em você até os 7 anos de idade, cara. Você tem os princípios. A ciência na minha cabeça é verdade. Hein? Caráter construído até os 7 anos. Faz sentido. Só que ainda é cético. Então, primeira vez que me salvou foi ter tido esses princípios quando eu era criança, porque quando eu fui pra molecagem ali, que eu entrei pra gangue, pichei muro, briguei na rua, bebia, usava entorpecente ali na rua, fiz muita coisa, mano, muita. Sim. Quando chegava a um nível de igual aconteceu, de roubar, assalto, porque Brasília teve esse fenômeno, galera classe média baixa, na verdade todos, até os playboys, assim, todo mundo em Brasília teve um fenômeno das gangues, teve 3 ou 4 matérias no Fantástico, Sim. né? E quando acontecia isso eu não conseguia, eu chegava, dava os passos pra trás, e aí eram os princípios enraizados em mim. E aí depois, pra sair disso, eu tive um encontro com a igreja em 2007. E aí fui de uma igreja que me ensinou tudo sobre liderança, tudo sobre persuasão, sobre tudo, menos sobre Deus. Mas ela teve um aspecto social muito importante, que ela me tirou daquilo ali, daquele momento e tal. E aí, porra, eu cresci muito na igreja. Eu sou músico, né? Aposentado, eu toquei com grandes artistas da música gospel. Toquei numa banda gospel que a gente ganhou disco de ouro, pô, sabe? Viajei o Brasil inteiro. Então aquilo me ajudou muito. E depois, agora, ela me trouxe me trouxe uma sobriedade, uma seriedade. Se você conversasse comigo 2 anos atrás, talvez você não ia reconhecer. Me transformou. E foi no momento que eu procurei ser ateu. Eu tentei ser ateu e de esquerda, velho. O combo terrível. Cara, nada, tudo bem se você é de esquerda, mas eu quis ser esquerda chiliquento, velho, sabe? É. Cara, me julguem, eu sou posicionado, meu irmão. Pra mim, quem é de esquerda é um adolescente que não cresceu. Pode ficar tranquilo, cara. Sossega, faça seu posicionamento. Velho, pra mim é adolescente que não cresceu. E quem tá falando é alguém que tentou viver isso. Uhum. É um cara que não cresceu, porra. Porque não tem lógica. Ou ele nunca passou um perrengue de verdade. Sabe? Porque não faz sentido. Porque a única forma de tu dar oportunidade pro brasileiro é gerando emprego, velho. Não é distribuindo renda só. Quer distribuir renda? Gera emprego, velho. Movimento economia e tal. Penso eu dessa forma. Perfeito. Então, eu fiquei rebeldaço e fui estudar, eu li a Bíblia, velho, inteira. 2 vezes, assim, entre indas e vindas, dá umas 2 vezes. E aí, cara, vem aquelas incógnitas. Tu, porra, tem que ser, a gente é inteligente, é adulto pra saber o que a Bíblia foi manipulada ou não, é óbvio, né, cara? Porra, foi Constantino, 400 anos depois de Cristo e tal. Mas, meu irmão, a essência é uma só. A essência é a inspiração divina, eu acredito nisso, mas na época eu não acreditava muito. Então, quando eu tentei ser ateu, né? Eu tentei procurar ser ateu, não cheguei a ser ateu. Procurei ser. Eu falei, cara, eu tenho que justificar isso. Eu fui estudar filosofia. Só que todos os filósofos sérios puxam para Deus. Todos. Desde Platão. Ele fala que tudo acontecia no espiritual para que seja manifesto aqui, em um outro universo. Né? Então, todos eles falavam. E aí falavam sobre valores, sobre virtudes, né? Entendeu? Então foi isso, cara. Eu tô lendo um livro que é exatamente isso. Ele é um livro de filosofia e de lógica, na verdade. Ele é muito mais um livro de filosofia e de lógica do que propriamente um livro de religião, de fé. E tudo. E o nome do livro chama Razões para Crer. E ele fala exatamente, ele traz uma série de argumentos lógicos para você acreditar. A Bíblia fala no Mas, livro de Tiago que prestei culto racional a Deus, pô. É racional. Por isso, ó, eu cresci no lar evangélico.
Mas hoje eu me apego, não acho que tem certo e errado, não vou julgar isso. Mas hoje eu me apego um pouco mais ao catolicismo, por conta dos dogmas. Sim. Eu gosto muito do dogma, do mais racional, mexer menos com a emoção, né? Eu vou lhe dar um presente depois, você vai gostar. Mas você precisa conhecer o São José Maria Escrivá, que é o fundador da Opus Dei. Quero ler sim. E aí, Tô lendo agora Santo Agostinho. muito bom. Beto, a gente está chegando na reta final aqui do nosso papo. O papo a gente passeou aqui por diversos temas, alguns que não estavam nem no roteiro aqui, mas eu achei ótimo, que é bom quando flui dessa forma. Na reta final a gente tem as nossas rapidinhas aqui. E aí, uma frase que te representa, Beto, hoje. Seja relevante. Um mentor ou referência que lhe inspira. Eu não consigo dizer um, velho. Na tua mente, entre os mais relevantes para você, qual seria o que você destacaria? Mais importante na sua caminhada? Jesus. Qual foi o erro que te fez crescer mais nessa caminhada? O erro que te trouxe mais lição? Não ouvir as pessoas com devida atenção. Boa. Eu sou muito acelerado. Eu sei o que é isso. Uma crença que te guia hoje. Gere valor para as pessoas que o mundo vai retribuir. Então, se for para gerar emprego, é para melhorar a vida das pessoas. Se for para crescer, é melhorar a vida das pessoas. Qual o livro que todo empreendedor deveria ler? Caraca, eu tenho que falar um combo, velho. Não tem como. É um combo. Primeiro, Execução, Larry Bossich. Fantástico. Execução. O nome é Execução. Segundo, This is Market. Isso é marketing do Seth Godin. Nossa senhora. Sim, excelente. Muito bom, fantástico. Cara, e aí tem um comportamental, velho, que eu achei ele incrível, sabe? Que é o Seja Relevante, do Beto Quintana. Não. Mas ele também tem uns exercícios pra fazer. Mas A Sorte Persegue a Coragem, do Mário Sérgio Cortella. A sorte persegue a coragem. É isso. É a gente que cria a sorte, pô. Eu acho muito incrível isso. Eu achei fantástico. Muito bom, cara. E Beto, Fortaleza em uma palavra. Paraíso. O futuro da 5G Company em uma frase. Nós vamos ser, até o final de 2026, a escola de negócios NetBusiness mais relevante do Brasil na área da saúde. Eu não quero ser a maior, eu quero ser a mais relevante. Eu quero ser a Heineken do mercado. Boa. Aí sim. É quando? Venda. Vendeu. Vendeu. Pix na conta. Com Pix você paga tudo, paga a gente, faz tudo. É venda. Se não é negócio, não é venda. Aí sim, hein? Aí sim. E se você quer vender mais na sua empresa, né? Quer criar processo, desenvolver mentalidade, comportamento, técnica, estratégia, né? Desenvolver o seu playbook de vendas, sabe o que é que você faz? @2P Treinamentos. Manda um direct pra gente que a gente vai lá, te ajuda, entende qual é o teu momento, o que é que você tá precisando pra gente ajudar a tua equipe a vender mais. Vou ajudar o jabá dele aqui, ó. É melhor você treinar teu time e ver eles embora do que você não treinar e ele ficar. Eles custam 17 salários pra vocês. Entendeu? É isso mesmo. Cara, e Beto, se você tivesse 1 minuto e soubesse que esse podcast está chegando no celular de todo mundo, que recado você daria pra galera? Por mais que seja difícil se apaixonar pela situação que você tem hoje, das dificuldades que você tem, dos problemas, a paixão é uma coisa que arde sem que a gente perceba, sem que a gente vê. Ela só arde. E se ela não é renovada, ela mata, né? Ela acaba. E a paixão é o que faz com que você não meça esforços, não meça dinheiro, não meça tempo, não meça nada. E a gente perde isso quando a gente vai ficando velho, né? A gente vai deixando de ser apaixonado pelas coisas para ser mais decidido, não que seja errado. A gente tem que ser decidido, que é o que nos dá disciplina. Mas a paixão é que nos dá empolgação e nos dá poder para chegar ao futuro. Porque é muito difícil se apaixonar pela situação que a gente está. Então a gente tem que procurar se apaixonar pela pessoa que a gente vai ser daqui 2 anos. Porque não vai ter tempo, não vai ter dificuldade, não vai ter falta de recurso. Vai fazer o que for necessário. Boa!
Aí sim, hein, galera. Rapaz, hoje foi um episódio que eu tava aqui de espectador. Tava aqui pra aprender com o Beto, junto com vocês. Beto, muito obrigado, meu irmão, pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá? Foi um episódio riquíssimo. Eu espero que a galera tenha curtido tanto quanto eu gostei. E eu que agradeço, você me deixou muito à vontade, cara. Isso é muito legal, velho. Boa. E tem 2 presentes pra você, um presente nosso do Aicim e um presente da Dogville. Eu amo presente, pô. Obrigado, meu amigo. Abra a caneca aí que tem um recado pra você também. Obrigado aí sim, obrigado Dogville. Muito obrigado, viu? Boa. Aí sim, podcast. Sua história nos inspira. Beto Quinto, porra, com meu nome, hein? Mandaram, hein? O CX aqui, porra. Over delivery, bicho. Over delivery. Aprende jeitinho. Muito legal. Boa, cara, que bom. Né? E aí é a camisa Tech Dual da Dogville, tá? Pedi GG, que o homem tava grande da última vez. Tava grande, né? Mas fica... Vou abrir depois, mano. Tá tão bonitinho, isso aqui não vai estragar, não. Tá. Parabéns, ó, cara. Isso aqui é marketing, velho. Olha a embalagem. Irado. Sim. Muito bom. Aí os meninos... Aí tem uma explicaçãozinha sobre o tecido, como é que é a composição, como é que funciona. É o mesmo tecido dessa camisa que eu tô vestindo agora, que ela é tecnológica, ao mesmo tempo ela é super confortável, poliamida trabalhada. Enfim, cai bem no corpo. E se você quer conhecer também os produtos da Dogville, acessa no site dogville.com.br ou... Você que é de Fortaleza pode conhecer a flagship deles na Senador Vigílio Távora, número 360. Vai lá que tem uma loja charmosíssima, né, no principal corredor comercial aqui da cidade, lá na Senador Vigílio Távora, tá joia? Beto, e aí, como é que foi a experiência de Aicim aí pra você? Muito bom, velho. Achei muito legal, objetivo, sucinto. Você me deixou à vontade. Muito massa. Parabéns pelo projeto e achei muito legal. Centésimo segundo, parabéns, aí, incrível, porque a galera para no meio do caminho, né? Quantos podcasts não vieram? É isso. E você tá fazendo algo relevante. Eu vejo pelos colegas que estiveram aqui com você, cara. Parabéns, continua. Massa, muito obrigado, cara. E você que tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal e se esse episódio fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que você acredita que querem crescer também e que vão usar desse conteúdo de valor que o Beto entregou aqui para vocês, né, nessa noite de hoje, tá bom? Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, a gente tem um episódio novo. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. Beto, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Beto Quintão, não tem mistério. Tá facinho? Vou mostrar do livro, é só olha aí. Como é que escreve aqui do livro aqui, ó. Beto Quintão, vai estar eu lá. Seja relevante. Fazer a propaganda, seja relevante. Esse aqui é pra você, meu. Pô, aí sim, hein? Vamos assinar aqui que a gente parar. Vou assinar pra você, quero rubricar. Show de bola, tá? Cara. Obrigado. Vou ler e sou leitor voraz, cara. Por favor. Obrigado, viu? Eu quero feedback. É um livro comercial, que é pra alcance. Sim. Mas ele tem o seu nível de profundidade, assim. Massa, show de bola. Galera, então... Toda terça, episódio novo, segue nosso canal de corte no Instagram também, aí sim, _podcast. Fica com a gente que vem mais 102 episódios aí pela frente. Vamos pra cima. Aí sim, podcast.